Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em todos os lugares que tenho ido, sempre faço um convite antes de começar a falar. Porque, vendo a vida de São Padre Pio, se nota que ele tinha uma devoção imensa ao anjo da guarda, né? Uma senhora chegou ao Padre Pio e perguntou para ele se ele ouvia o que ela falava ao anjo da guarda dela, pedindo que levasse ao dele. A primeira coisa que ele disse para ela, falou assim: acaso eu sou surdo? Né? Coisa daquele jeito que Padre Pio tinha, né? Tipo assim, eu ouvi, né? Mas o que ele disse então? E aí ele começou a contar tudo o que ouviu. Ela não teve dúvida de que ele tinha realmente contato com o seu santo anjo, né? A gente vê isso na vida dos santos, Santa Gema, São Domingos Sávio, mas nós vemos nas Escrituras, do início ao final, os anjos, consolando nosso Senhor, libertando São Pedro. Nós vemos o anjo no Apocalipse, e é uma realidade que às vezes as pessoas não têm uma prática no seu dia a dia. No seu dia a dia, Deus tem para cada um de nós um anjo, que contempla a sua face, e se nós, com a arte, podemos mudar uma árvore numa mesa e numa cadeira, o que não podem os anjos? E por isso, se Deus nos deu um anjo, para que ele serve do nosso lado? Para nos fazer conhecer, amar e servir a Deus. Então, com toda fé, com devoção, vamos pedir aquela pequena oração ao anjo, que ela possa nos ajudar, me ajudar e ajudar a você, a gente receber a graça atual, a luz de Deus neste momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, podem sentar. Muito bem. O tema que me foi pedido era do natural ao sobrenatural. O tema me fez meditar bastante. E o que ocorre é que para a nossa meditação, neste momento, a nossa reflexão, é entendermos algumas coisas que são simples, que estão à nossa disposição para a gente poder meditar e refletir no nosso dia a dia. A primeira é de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos à imagem, porém essa imagem, ela foi afetada pelo pecado original. Ou seja, o homem ali, naquele momento houve uma ruptura. Fomos criados por Deus e depois no batismo há uma nova criação. Há um organismo espiritual que é infundido, aquele momento em que Deus nos dá, ou seja, a graça santificante, como uma nova vida. Claro que mesmo depois do batismo, temos que sermos conduzidos, evangelizados, porque aquele é o primeiro momento, mas talvez para muitos, para nós, para mim, tenhamos vários momentos de conversões, momentos que são importantes, momentos que a gente lembra com carinho para quem se converteu, mas talvez a gente esteja dentro do seio da Santa Igreja, só com o corpo, e a gente não pare para ver qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus de que cada um de nós passemos por uma transformação. Somos chamados a nos transformar em Cristo. Nós vemos São Paulo falando, chamando nossa atenção de que a gente não se conforme com este mundo. Conforme. Então nós temos duas formas. Uma forma que sem perceber podemos tomar a forma do mundo, com os critérios, a cultura
e a vida própria que o mundo nos passa. Ou, por um outro lado, aquela forma a partir de uma imagem, de um modelo. Então, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, imagem aqui, a gente entender, Deus tinha uma imagem, né? A imagem do verdadeiro modelo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é a imagem, e deseja que cada um de nós passemos por uma formação, como que uma forma que vai sendo tomada, vai sendo dada, como um vaso que vai sendo feito e que vai sendo também moldado, né? Ele vai tomando uma forma. E se a gente começa a olhar para nós mesmos, vamos olhar aqui um pouco, vai. Não digo todos que estão aqui, né? Mas aqueles que estão nos assistindo, às vezes de repente vai ver essa gravação depois, né? E olhar para si mesmo, qual é a sua referência? Quem que você tem a sua mente? Em muitas das minhas viagens eu perguntava para jovenzinhos, bem, assim, 13, 14 anos, aquela frase tão famosa, quem que é o seu ídolo? É uma frase meio estranha, né? Porque é o ídolo, né? Mas é como que, qual é a sua referência? Ah, é o jogador tal, né? É artista tal. Nem precisava falar, por quê? Porque o corte de cabelo, a roupa, o modo de falar, parecia com alguém que a gente mais ou menos vê pela televisão. Agora, quando Dom Bosco convida e fala para os jovens para visitar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento e visitar sempre, o que vai acontecendo com a pessoa? Ela vai se transformando, ela vai mudando, ela vai tomando forma, como aquelas pessoas muito enamoradas. Aqui tem pessoas de todas as idades, então com certeza deve ter algum casal, espero que já tenha ouvido essa frase de alguém: nossa, como vocês se parecem, vocês são irmãos? Não, sou marido e mulher. Nossa, mas vocês se parecem muito. Então, olha, vai tomando forma, vai parecendo com o amado. Ou seja, nós vamos tomando sua forma. E quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? O exemplo, a vida dos apóstolos, de Santa Teresa, de Santa Teresinha, né? O que elas veem na gente, no nosso modo de ser, e nós mesmos, no nosso silêncio, na nossa forma de pensar, o que é que nós estamos vendo dentro de nós? Será que vemos aquele chamado de Deus, transformai-vos? Como o catecismo, nós vamos encontrar no parágrafo 1803, o catecismo diz: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. São Paulo em Efésios vai falar: sede imitadores de Deus. As criancinhas pequenininhas, quando elas brincam lá com os brinquedos, muitas delas estão imitando seu pai e sua mãe. Estão imitando aqueles que ele tem contato, né? Então, fomos criados para o alto. Mas o mundo, já de longa data, veio com uma nova proposta. E uma proposta que nos divide, que encontra eco em nós por conta do próprio pecado. O pecado em nós nos arrasta, há uma lei dentro de nós que nos impele a fazer aquilo que a gente não queria. Então o mundo puxando para que nós não sejamos todos de Deus. E nós temos reservas, temos medos no dia a dia. A gente vai lá, reza, mas quando a gente reza, a gente olha para a gente e fala: puxa, tem algum problema, tem alguma coisa que não está dando certo. Eu não sei porquê, né? Porque eu estou lá na Revolução Jesus, querendo ser todo de Deus, pedindo a Deus a graça de ser santo, de corresponder. Saiu daqui, aí já teve uma confusão com a pessoa. Não gostou, falou um negócio que já não gostou, aí já saiu criticando. Aí o padre estava aqui falando dos mandamentos, o 8º mandamento, né? E o 8º mandamento nos chamando a viver com a verdade e também nos impele a não falar mal.
Mas aí a gente tem a primeira tentação e cai, né? Por quê? Porque encontra eco na gente. Às vezes a gente não tem mais atenção. Não ouvimos mais aquelas frases com profundidade. Não admiramos, não gastamos tempo olhando. Ou seja, nosso Senhor falando, orai e vigiai. Vigiai, atenção, prestar atenção naquelas coisas simples. Por que me incomoda? É a primeira interrogação dessa manhã. O que você veio fazer, não aqui, o que você veio fazer na vida? Por que estamos aqui? Estamos aqui para ganhar o céu. Muito bem, mas se eu falasse assim, vamos rezar e vamos pedir a Deus uma graça. Uma porção de pessoas está falando, Senhor, estou precisando de um carro. Estou precisando casar. Né? Estou precisando, e vai precisar de um monte de coisa. Olha, essas coisas podem ser todas muito boas. Mas fica de lado aquilo que é mais importante. O que é mais importante? Aquilo que a gente admira nos santos. Eles foram lá buscando todo dia, com radicalidade, ou seja, buscando todo dia, com afinco, com miséria. Quando a gente vê lá Santa Teresinha, não gostou de uma freira. Quando a gente não gosta da pessoa, o que a gente faz? A gente se isola, não quer falar, fala mal, né? Fica chateado, né? Faz de todas as coisas. Aí você vê ela, quer conviver, quer tratar bem. Aí ela vira para ela depois de um certo tempo e fala, mas irmã Teresinha, por que me trata tão bem? Né? Porque ela de fato começou a amar aquela irmã. Ela começou a amar verdadeiramente. O primeiro impulso seria, porque ela percebeu que tinha uma dificuldade. Olha aqui o dilema. Nós temos uma dificuldade, um acontecimento. O que deveríamos parar para fazer? Pensar, refletir. O que eu devo fazer aqui? Qual é o caminho a seguir? O que seria melhor? O que seria conforme a minha natureza sobrenatural? O que é a vontade de Deus? E a gente vai fugindo, a gente quer sombra, água fresca, rede, né? A gente quer pensar que a santidade é ficar tranquilo, né? Não me dê confusão, né? Como se fosse ficar parado, isolado, fosse paz. Não, nosso Senhor nos chamou a recuperarmos uma imagem que foi afetada pelo pecado. A imagem do modelo, do verdadeiro modelo que é nosso Senhor. E nós vamos encontrar uma palavrinha muito importante, que às vezes dita, mas não compreendida. Virtude. Virtude. Que vem do latim virtus. É uma força. É uma força. Ou seja, eu vou ao sacramento e eu comungo. Muito bem. E aí nosso Senhor lá no Evangelho de São Mateus, lá no final, vai falar dos benditos, aqueles que deram de comer, que deram de vestir, que visitaram. Olha, que operaram a graça, os talentos desenvolvidos, a virtude. Ou seja, foram tomando a semelhança das virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Tomando a semelhança daquelas virtudes. Eu quero ser muito humilde. O que eu tenho que fazer? Bom, começar a trabalhar dentro de mim. Por quê? Porque eu vejo o quanto ainda eu tenho de mim mesmo, de soberba, né? Que no fundo é o quê? Uma mentira. Uma mentira. O orgulho é como se fosse uma imagem que nós temos de nós mesmos, que a gente fica olhando para ela, uma falsa imagem, eu digo. Começa a gostar dessa imagem, espera que os outros aplaudam essa imagem, não fica feliz se os outros criticarem essa imagem, e acaba acreditando que essa falsa imagem é você de verdade. Quando criticam, por que incomoda? São Francisco de Sales vai falar, é porque nós estamos colocando no lugar de Deus, no trono, no império da nossa alma, não Deus, nós mesmos. É o homem aqui imperando. Inclusive, para quem nunca leu a Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales, doutor da igreja, Filoteia, vocês vão encontrar
no primeiro capítulo, a parte 3, sobre as virtudes gerais, para meditá-las. Eu não vou fazer o bem que eu não conheço. Então, quais são as virtudes? Como é que eu trabalho essas virtudes? Como é que eu vou imitando essas virtudes? São João Bosco, quando falava para os jovens fazer as novenas a Nossa Senhora, o convite dele era, na novena, rezar e imitar cada dia uma virtude de Nossa Senhora. Ou daquele santo devido, a virtude. Que no fundo todos apontavam para Cristo. As virtudes. Virtudes, forças espirituais. Nem toda força é virtude. Nem toda força é virtude, porque são forças espirituais permanentes que fazem o homem capaz de fazer o bem verdadeiro. Pensar numa coisa como essa deveria ser motivo de a gente colocar lá no espelho, na parede, no armário, deixar ali, olha, virtude. Então Deus me dá graça através dos sacramentos e espera no dia a dia que eu faça o bem. Como é que eu vou fazer o bem? Praticando a virtude. Praticando quais virtudes? Pode ser que aquelas que a gente está precisando mesmo, mas em ordem, as virtudes cardeais, adquiridas com esforço, e as virtudes sobrenaturais que Deus infundiu, sem mérito nenhum, dado de presente para nós, para que a gente possa desenvolver. Pouco depois eu vou falar entre as virtudes sobrenaturais. De modo geral, as pessoas compreendem mal a virtude da fé. Não sabem que às vezes fala só, eu creio, e basta falar isso no seu dia. Não é apenas isso. Nós somos convidados a uma série de práticas para fazer com que a fé se desenvolva, ela cresça como uma árvore frondosa. A imagem e semelhança, ou seja, aquela semente cresça, robusta, fecunda, cheia de frutos, as virtudes. As virtudes transformam o homem, ao ponto de, como já muitos já devem ter ouvido falar, daquela famosa frase de um ateu que, falando sobre São João Maria Vianney, o cura de Ars, falou, eu fui a Ars, e lá disse, o que eu vi? Eu vi Deus em um homem. Deus em um homem. O que as pessoas iam fazer procurando o Padre Pio? Bom, devia ser sensacional você chegar num lugar e ver um homem que conhecia a tua alma, teus pecados. Isso é uma coisa extraordinária mesmo, né? Ver tudo que o Padre Pio fazia, né? Então, mas estava procurando porque sabia, ainda que não muito pensado, de que aquele homem estava unido a Deus. E o que as pessoas estão esperando que vocês saiam daqui? O que o povo está esperando? Esposa, os filhos, parentes, os amigos no trabalho. Estão esperando outros apóstolos. A semelhança de São Pedro, de São Paulo. A semelhança de todos os santos. Se a gente já só tivesse esse tanto de gente aqui, e eu incluído, e todos nós aqui, santos consumados, com certeza nós teríamos a solução para muitas coisas. Várias que a gente gostaria, várias que a gente quereria, sim. Ah, eu tenho dificuldade financeira, tal. Olha, o Padre Pio estava numa mesa, conversando com as pessoas, chegou uma mulher, tocou lá no Padre Pio, falou, Padre Pio, eu desejo muito que o meu noivo se converta, ele é protestante. Aí o Padre Pio olhou para ela e falou assim, ele vai se converter quando Deus quiser. E continuou a conversa. Delicado, né? Ele não virou, minha filha, vem cá. Tá. Suave, né? Ele vai se converter quando Deus quiser, né? 15 dias depois, um mês depois, uma coisa assim, ela escreveu para o Padre Pio que naquele exato momento, seu noivo se converteu. Naquele exato momento. Seu noivo protestante, muito rico. Sabe o que o Padre Pio estava fazendo naquele momento da mesa? Ele estava ouvindo todo mundo falando, não tem mais dinheiro para fazer o hospital. Como é que vai fazer? Precisa de tantos milhões de euros. Não era euros na época, né? Estava precisando de tantos milhões e tal. Foi a quantia que aquele homem convertido deu e graças a ele o hospital foi feito.
Vocês entendem? Fala, quero resolver um problema. Comece resolvendo o primeiro problema, recuperar a imagem de Deus em nós. Que a gente possa olhar no espelho, e não é para deixar o cabelo crescer, a barba crescer, relaxa os homens, tá? Estou falando da imagem de Cristo, a imagem, né, espiritual dele, senão daqui a pouco vai estar começando andando e falando por aí. Como eu vi um jovem numa cidade, ele foi começar a falar, ele falou, em verdade vos digo. Aí eu ri muito, eu falei, está aparecendo já. Esse está tomando a forma, está semelhante, está bastante a imagem. Né? Não, não é essa forma. É uma forma verdadeira, que Deus saiba. Você nem vai percebendo. Né? Santa Teresa lá caminhando, se santificando, você acha que ela estava andando na rua? Ah, agora eu já estou super santa. Não, não acontecia isso, e nenhum santo. Ao contrário, olha aqui uma medida para a gente olhar. Olha uma medida. O Padre Pio não ficava esbanjando por aí, mostrando as chagas. Olha, eu tenho as chagas, você não tem. Né? Ele não fazia isso não. Olha aqui, ó. Né? E a gente fica assim, não sabe com quem está falando. Né? Porque eu, que nem um sapo boi. Né? Fica todo inflado e tal. Os santos como que tinham vergonha. Vão se aproximando de Deus e vão baixando, vendo a realidade do que cada um de nós somos de verdade. Deus sendo Deus e nós não somos deuses. Nós não podemos ouvir a serpente, no sentido de que, não, você vai estar no lugar de Deus, você é Deus. Não. Se me irrita, se eu fico chateado, é um sinal de que talvez a coisa ainda esteja meio ruim dentro de mim mesmo. Né? Porque o natural é, imagina, chegar àquela conformidade que Santo Afonso fala, de ver em mim acontecendo, de eu me alegrar. Não, é que eu mereço. São muitos pecados, eu mereço isso. E eu mereço por quê? Porque não há vida virtuosa que não seja sacrificada. Olha aqui, um critério totalmente diferente do mundo. O mundo fica falando para você o tempo todo, para todos nós, né? Fica falando, seja você. Aí Jesus chega na frente e fala, você quer me seguir? Renuncie a si mesma. Né? Você quer me seguir? Renuncie para me seguir. Renuncie todas essas coisas. Renuncie, Felipe. Né? Não, e o mundo fala, não, seja você, autoestima. Né? Vai, você. E quando a gente deveria olhar que talvez o grande problema de nossa época, ou desde sempre, é uma certa idolatria. O homem buscando a si mesmo. Papa João Paulo II, na América Latina, numa pregação, ele fala, o homem pode fazer o mundo muito bem, muito bom, sem Deus. Ele se voltará contra ele mesmo. Ele se voltará. Como que um cachorro fica procurando o próprio rabo. Né? Então a gente fica procurando em nós mesmos a solução para as coisas. E essa não é a formação, a transformação que Deus quer que aconteça em nós. Alguns sinais são importantes para a gente poder meditar aqui. Alguns sinais da nossa época. O que nós tínhamos antes da vinda da encarnação do Verbo de Deus, quando Deus se fez homem? O que se tinha na humanidade de modo geral? Nós vamos encontrar rituais de satanismo. Nós vamos encontrar o paganismo, ou seja, aquela coisa de idolatria, né, espalhada pelo mundo conhecido. Nós vamos encontrar, inclusive, sacrifícios humanos de criancinhas que se colocava a Moloque, ou seja, jogava embaixo do altar bebezinhos, e urgias sexuais, pura idolatria, é o que nós vimos. Olha que interessante, Deus veio e Leão XIII, grande Papa, vai falar, falando do século XIII, foi um tempo no qual a filosofia do Evangelho governava as nações. O cristianismo foi tendo um crescimento, um apogeu até o século XIII, e depois disso começa uma série de revoluções que aconteceram na humanidade. Foram uma atrás das outras. Protestantismo,
veio o Renascimento, que era para falar toda a propaganda contrária àqueles que estavam no período da Idade Média. Nós vamos ter a Revolução Liberal, socialista, nós vamos ter várias revoluções, né? E nós vemos na nossa época, interessantemente, aquelas mesmas imagens antes da encarnação do Verbo. Mas não sempre teve esse tipo de coisa, não na proporção que nós temos hoje. Vem se espalhando um reinado sobre a terra, em que a imagem não é, muitas vezes, a de Nosso Senhor. Ao contrário, as pessoas falando abertamente favoráveis a falsos critérios sobre o ser humano, sobre a vida humana, sobre a família, sobre a educação dos filhos. Papa João Paulo II falou muito dos ataques à infância, à juventude, à família, à mulher, ao homem. Ataques, o pecado, ele sendo glamourizado. Ele falou, olha, parece que o pecado não é mais pecado. Temos que fazer uma nova interpretação do que se falava do que era pecado. O demônio parece que não existe mais. Aquela figura caricata da Idade Média. Esse negócio de inferno. Olha só que interessante. Esta linguagem foi sendo aceita, introjetada e foi dando forma. As pessoas falam abertamente na televisão, recebem prêmios em muitos lugares e quando vão se pronunciar, falam tranquilamente, favorável ao aborto e tantas outras coisas. Sinais de que no seu interior há outro critério, uma nova forma que está sendo dada ao povo de modo geral. E esse povo também dentro da igreja, que vai sendo afetado também, e que quando vai conversar uns com os outros, estão permeados desses critérios. Os seus conselhos vêm desses critérios. Por quê? Olha, muitos casais Brasil afora falam, meu filho caminhou na igreja, na juventude começou a dar, e aí depois, chegou na universidade, foi passando, agora eu já sei o que é Deus, Deus não existe, eu já sei o que é a igreja das trevas, a igreja, aí começam a fazer um monte de filme atacando a igreja, aí todo mundo fala, não, ciência, a razão é uma coisa, fé é outra, né? Coisa piegas, coisa de gente menor, ataques declarados e outros mais suaves, e que vão dando forma, e sem perceber, a gente vai para o casamento, a gente vai para a nossa vida, com uma nova forma, com as formas, como diria o padre Kentenich, do movimento Schoenstatt. Olha, nós passamos do homo faber, o homem da praxis, o homem do fazer, admirado com as máquinas e tal, do homem lupus, do lobo e do diabólicos. O homem assim que sem perceber, ele se diz católico, mas a sua vida não tem nada a ver com o que ele fala. E sabe como é que se vê isso? Quando conversa, quando fala. Por quê? Se tem os mandamentos e encontram na gente mentiras, maledicências, calúnias e todo tipo de coisas, puxa, mas está lá no Evangelho. Aquilo se espera que nós não tenhamos isso, que a gente lute, que a gente domine a nossa natureza. Aquela natureza que foi batizada, que Nosso Senhor crucificou, deu o seu sangue e espera que o homem corresponda ao sim. Ele espera que ele desenvolva estas virtudes. E quando se pergunta, às vezes, para um pai, né? Vou falar porque eu sou homem, né? Estou lá, de repente, católico, fui à missa, rezei o terço, ok. Tem as primeiras tentações, né? Dificuldades no relacionamento com o outro, e o filho está olhando, e de repente vê você, foi pego no flagra, falando de alguém. Aí o filho olha e vê, ixi, e aí? Meu pai não vive também que nem os apóstolos? Ele não parece com os apóstolos. Esse drama, Deus nos deu 2 sacramentos para que a gente pudesse lutar. 2 sacramentos, Ele deu 7, mas 2 de modo principal, Ele deu para que você consiga vencer isso.
nesses momentos de dilemas, em que você pode tomar um caminho e de repente tem que tomar outro. A confissão. Muito já se falou de confissão, eu sei, mas uma coisa é importante aí meditar sobre isso. A confissão, ela é feita para que você viva a verdade. Onde não tem ninguém vendo. Você está lá, abre o seu coração, o segredo do seu coração. Padre, eu falei mal, eu pequei contra o 8º mandamento, eu falei mal, eu detesto ela. Não precisa falar desse jeito, né? Como é que você sabe que antes você detestava, né? Por quê? Porque eu me prezo demais, né? Você tem que saber a razão, pedir a Deus a graça de ver a verdade. E Ele te dá a Eucaristia. Para quê? Para que você queira se unir à verdade. Cristo, que é a verdade, Ele quer que você se una à verdade. Seja a imagem da verdade. São Tomás vai fazer toda uma discussão para ver o que mais impele o homem ali. O dinheiro, o vinho, né? Os prazeres, a verdade. Quando a gente olha a verdade, tem aquele momento que a gente percebeu. Quantos daqui, eu não sei, podem ter sido educados desde o berço e já católicos? Levanta o braço quem não era católico e se converteu à fé católica. Quem se converteu à fé católica, não nasceu católico. Olha só, poucos. A maior parte é de berço católico, maravilha. Eu não, eu sou convertido, me converti aos 21. Né? Eu era budista tibetano, tinha uma cabeça raspada, enfim, era um idiota. Né? Vamos pular essa parte. Mas pouca gente é convertida aqui, né? Veja, olha aqui. Deus te deu a confissão para você viver a verdade. E a comunhão para você se unir à verdade. Para você ser aquela luz que vai se espalhar pela terra. Não é Ele mesmo quem fala isso, né? Sede a luz no mundo. Para que a gente seja a luz no mundo. Em que sentido? Aquele sentido que acontece para quem participa no Tríduo Pascal, que já participou de uma vigília do Sábado Santo, passar naquela celebração, Lumen Christi, a luz de Cristo. Aí o padre vai entrar, ou o diácono está entrando com o círio, e aí depois, no segundo momento, encosta as nossas velas e a gente vai espalhando. Exatamente isso que acontece lá, naquela cerimônia, é para acontecer na nossa vida. Vai contar no final da sua vida o quanto você disseminou a luz que é Cristo. Você, no Pentecostes, iluminado, como os apóstolos iluminados, foram iluminando as outras ceras das pessoas, foram fazendo que, naquelas trevas, brilhasse a luz de Cristo, que a gente fosse espalhando, fazendo a transformação. Deus fez primeiro, dando a luz, para que a gente guarde. Pode ver que na cerimônia, está lá de repente ventilador, né, está soprando, a gente fica com a mão assim protegendo a vela, né? Exatamente, temos que proteger aquela luz. Uma proteção, vamos colocar um copinho, vamos colocar alguma coisa para proteger a luz, nem precisa ficar mais pingando na mão. Exatamente, vou colocar isso como as virtudes. Aquelas virtudes que são especialmente as humanas, adquiridas pelo esforço. E entre elas, sempre será a primeira delas a temperança. Mas por que ela é tão atual para nós? Porque não só dos novos critérios que são contrários ao sacrifício, a oferecer-se, né? A busca do prazer acima de tudo, a temperança vem para nos ajudar, para a gente dar a medida certa, a colocar medidas para as coisas, né? Não o a mais, o a mais não nos convém. Olha, quem aqui é de Minas Gerais? Nossa! O encontro é de Minas Gerais. Calma, não fica magoado. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tá todo mundo aí, né? Mas que tem muito mineiro mesmo. Goiás, calma, Brasil inteiro.
Brasil, tá? Olha, mineiros, comer uma pamonha é muito bom. Comer uma segunda pamonha, vai. Uma terceira é pra gente muito forte. Porque não dá mais. Bom, eu consigo e tal. Tem que ver se você tinha necessidade mesmo, é só gula, tá? Né? Porque assim, não dá uma terceira pamonha. A gente fica que nem um drogado. Se droga pela sensação. Aí depois passou. Eu queria aquela mesma sensação. Aí fica procurando ter a sensação, procurando sempre, sempre, sempre. E vai se acabando sem ver, sempre procurando, escapando um prazer. Por quê? Porque Deus colocou nas coisas a insatisfação para que a gente só colocasse a satisfação nele. A palavra satisfação vem do latim satisfacere, suficiente. O que é suficiente? Deus. Ele não se esgota. As virtudes, elas praticadas, elas não se esgotam. Ao contrário, elas produzem cada vez mais. Isso nós chamamos de hábito. Por isso que as pessoas, quando falam de virtude, estão falando de hábitos bons. Que a gente tornou-se um hábito. Quando o evangelista vai falar, Jesus estava acostumado a retirar-se, estar só para orar, para rezar. Olha, Jesus estava acostumado. Deus encarnado, acostumado. Fazia sempre. Quais são os meus costumes? Olhar no meu dia a dia. Eu tenho o costume de parar. Eu só rezo na missa? Eu só rezo de vez em quando? Eu só rezo quando estou precisando, quando tem um problema? Ou eu procuro na oração diária, silenciosa, solitária, ali, né? Agora não é oração de gado, vamos chamar a família. Todo mundo rezar. Não, a gente reza com a família, e agora eu também, como Elias, Eliseu, São Pedro, São Paulo, Nosso Senhor, sozinho vou falar com Deus, né? Vou lá gastar esse tempo. Hábito, um hábito permanente, um hábito que é constante, diário. Deus nos chama a essa transformação. Se não, o Padre Paulo já falou ontem, né? Não sei quem estava na missa, para ir para o inferno é fácil, é só deixar na banguela, né? E vai. É isso mesmo. A virtude é a força espiritual de fazer algo. Santo Agostinho já dizia isso. Exército que só se defende, perde a batalha. É necessário que a gente se esforce. O mesmo Santo Agostinho, ele diz, o tempo vai acabar. Preste atenção nisso. O tempo vai acabar para você. Quando será? 2020? Ai, nossa, manda esse cara embora daqui. Né? Coisa pessimista, né? Pode ser a minha. Até um detalhe, um parênteses aqui, né? Eu cheguei passando mal, né? Fui me levar aqui para o hospital, São Padre Pio aqui, né? Fiquei lá, tomando soro lá e tal, né? Aí eu brinquei com a Jaqueline e falei para ela assim, Jaqueline, você imagina, eu estar falando do céu, de repente, pum, desmaiasse aqui? Ia viralizar, né? Brinquei com ela. Nossa, e tal. Teve um frei na França que estava falando e morreu no altar, né? Imagina o negócio e tal, né? Aí eu fui para lá. Quando é que é o tempo? Fui para lá, fiquei na injeção. Até a enfermeira falou assim, eu vou dar uma picadinha. Eu falei, a senhora já sabe, todo homem não gosta de injeção. É natural da gente, né? Então, esfrega bastante para não sentir ali na hora de entrar, né? O tempo vai acabar para você, para mim, para todos nós. O tempo. A promessa da modernidade era o quê? Nós vamos ter todas as tecnologias, vamos ter mais tempo para nós, para Deus, para os amigos, para as famílias, para todo mundo. Aí você pergunta a uma pessoa, você pode fazer tal coisa? Desculpa, eu não tenho tempo. Não dá, eu não tenho tempo. Mas as pessoas tinham tempo antes, trabalhavam, paravam. Né? O pai de Santo Antônio Maria Claré, de noite, lia a Bíblia para o filho, todos os dias, contava alguma história de algum santo e rezavam o rosário. Era prática, todo dia rezar o rosário. Tá lá, né? Rezar o terço. Eu não tenho tempo. Aqui é o drama da virtude. É a reserva. Eu não tenho tempo para Deus. Né? E o grande São Bernardo pode nos ajudar nessa manhã. De que modo? Né? Porque ele vai falar, a vida é saber viver. Eu aprendi a viver com os apóstolos.
né? É pouco isso? O próprio São Bernardo vai falar. Aquele que quando andava, diziam as pessoas, só ver Bernardo era uma instrução. Ouvi-lo, vê-lo, conviver com ele era um aprimorar-se. São Bernardo, que era uma chama ardente na terra, onde passava, arrastando as pessoas pela sua presença virtuosa. O mesmo São Bernardo vai nos dar uma dica. Eu estava falando da virtude da temperança. Então aqui, para você depois meditar mais ainda, mais do que aqui, para fazer frutificar as ideias que aqui estão sendo ditas. São Bernardo, ele vai meditando o livro de Eclesiastes, e ele vai mostrar para a gente uma coisa valiosíssima. Ele fala, olha, Deus colocou naquele livro sobre as coisas criadas, para que a gente aprenda a ver o que elas são, feitas por um Criador, que a gente agradeça, louve a Deus, mas que a gente não se deslumbre a tal ponto de que a gente fique naquela sofreguidão de ficar só buscando as coisas na vida, só as coisas, né? Regra de ouro, ele vai dizer, não desejar, não querer possuir todas as coisas que nós vemos. E aí passamos a vida justamente desejando, buscando, quando possuímos, parece que ela acabou. Ganhei o celular, eu quero o melhor. Eu ganhei aquele outro melhor, eu quero o melhor. Tenho iPhone 8, eu estou esperando 10. Estou esperando a promoção do Black Fraud, né? Do ano que vem, para ver se baixa metade do valor e comprar lá, né? É exatamente isso. A gente vai nas coisas. E é um amigo, não pessoal de São Bernardo, mas está no céu junto, né? São João Crisóstomo vai falar. E o exercício da alma? É só conseguir coisas? É a herança, como diria Dolfo Tonchim, que nós estamos deixando para as pessoas? Qual é a herança que você vai deixar na terra? Detalhe, pode anotar e nunca mais, você não vai esquecer disso daqui, tá? Em 30 anos após a sua morte, 30, 40 anos, é a lei da morte. Você será esquecido. Milhares e milhares e milhões de pessoas foram esquecidas nessa terra. Quem não foi esquecido? As pessoas que fizeram muito mal, ou aqueles especialmente que, de fato, fizeram bem na terra. Esses não são esquecidos. Mas tem uma classe aqui no meio, dos mornos, aqui, um monte de gente que assim, né? Vai na banguela, entendeu? Vão indo assim, vão de qualquer jeito, vão empurrando. Então São Bernardo vai falar, olha, não se deslumbrar. Ou seja, praticar a virtude da temperança. Querer mais a Deus. Buscar isso com empenho, com esforço diário, para mudar, inclusive o próprio panorama à sua volta. Com o tempo, não é do dia para a noite. Não é assim, mas eu estou fazendo um esforço. Eu saí daqui e pedi a Deus a graça de ser humilde. Aí vem no outro ano, me encontra aqui e vai falar, olha, eu fui muito criticado, as pessoas mais detestáveis passaram a conviver comigo. Falei, perfeito, Deus, você não falou que queria ser humilde? O que você acha que vai acontecer? É andar as pessoas perfeitas para te limar. Eu quero ser paciente, mas vai colocar todo mundo para testar a tua paciência, né? Já eu estava participando, vi um teatrinho de crianças lá, 2 bonequinhos, 2 fantoches, eu vou falar sobre a paciência. Aí vinha um fulano que interrompia, com licença, vou falar da paciência, com licença, vou falar da paciência, não enche a paciência, não é? Perdeu a paciência, no primeiro teste. São Pedro também passou por um teste, vai dizer São Jerônimo. Falou, olha, eu morro por ti, Jesus. E depois, Jesus vai falar que ele vai negá-lo. E a gente sabe que ele nega, né? Mas espera lá, São Pedro estava com uma espada, cortou a orelha do fulano. Não sei se ele mediu um meio e o fulano tirou de lado e cortou a orelha, né? Ou se Jesus não mandasse parar, ele não estava picotando o fulano, né? Mas mandou parar. E depois ele vai negar com uma mulher, a primeira foi uma mulher que perguntou para ele se era dos discípulos, negou.
São Jerônimo vai meditar, vai interpretar, ele vai encontrar onde foi o problema. Qual foi o problema? Que na hora que Jesus foi para o horto, ele falou, orai e vigiai. Você está pensando que a força é sua. Não, é de Deus. É pedindo a Ele esse auxílio. A Beata Conchita vai falar, quer ser prudente? Então, peça a Deus constantemente, e quando vierem os dilemas, aprenda a pesar as coisas. Então, para pesar as coisas, eu tenho que ter critérios. Então, você tem uma escolha a fazer. Não há outra possibilidade. Não dá para ficar com o pé numa barca e na outra barca. Ou é a de Pedro ou é a do mundo. Você vai escolher. E nesta barca, você tem os mandamentos da lei de Deus. Se submeter, eu aceito, eu me dobro, como um filho, obediente, eu quero. Aí, e pedir para acontecer essa transformação, trabalhando nessas virtudes. Junto à virtude da temperança, nós temos uma grande virtude também, unida à fortaleza. Essa virtude que, segundo São Bernardo, no livro de Provérbios vai mostrar sobre o homem. O livro de Provérbios vai mostrar para a gente o homem, o que é o homem, a fragilidade do homem, para ele sair dos excessos, do que é superficial, sair da vida superficial, aquela força de romper com o mundo, falar, não, eu quero ir, né? Eu preciso falar não para o pecado. Só que eu preciso verificar as minhas ideias. Se na minha cabeça está cheio daquelas ideias assim, não existe verdade, isso é a opinião de cada um. Talvez não sobre a fé você tenha, mas quando começa a conversar com as pessoas sobre várias coisas, você vê que tem uma mescla de outros, muitos critérios que não estão fundamentados na fé, não estão fundamentados nos mandamentos. Olhar os meus critérios. Santo Antônio Maria Claret vai dizer, olha, olhe os mandamentos. A mãe de São Luís, rei da França, ele ouvia constantemente a mãe falando, desejo que você passe pelos maiores tormentos antes que cometa um só pecado mortal. Uau, tormentos. Olha, quem tem filho aqui sabe disso. Filho se machuca, parece que a gente, não. Dói, parece que em nós, mais do que nele. Só arrancou a tampa do joelho, mas parece que saiu a alma. A mãe sofre, não. Olha, a mãe, outra está desejando, você sofra tudo antes que você cometa um pecado mortal. Ela está desejando a salvação. São Maximiliano Maria Kolbe apanhava todo dia da mãe. Sabiam disso? Deve ter sido um dos santos que mais apanhou, né? Está lá na biografia dele, tá? Está lá, a mãe dele caprichou. Tá? Nossa, que hoje tem lei da palmada, ó os critérios, né? Só que ele já vinha até com a vara, tá? Eu mereço. Fazia um negócio, ele já vinha, entendeu? Depois que Nossa Senhora apareceu para ele ainda jovem, ele foi com mais disposição, ele levava para ser corrigido, né? Mãe, aí a mãe percebeu que ele mudou, que ele fazia arte, mas e era arte daquelas bem caprichadas, né? Por isso que apanhava. Só que ela não queria perder o filho. E aí hoje vem um monte de gente que, nossa, você tirou um pouquinho de pó do bumbum do filho? Nossa, troglodita, grosseira, não sei o quê. Tenho certeza que esse é um tema que divide um monte de gente. Mas vai olhar na vida dos santos quantos não foram corrigidos e agradeceram muito as suas correções. Nós estamos nessa vida precisando sermos corrigidos. O processo de transformação é uma correção. Ele vai corrigir a nossa natureza para elevar, para nos fazer sobrenaturais. Só um detalhe, não confunda a correção, de vez em quando, ser um pouco mais firme, com espancamento, tá? Senão daqui a pouco vai sair e falar assim, olha, teve um pregador na Canção Nova, falou espanque, né? Por favor, né? Confundir essas coisas, né? Não, mas corrigir. Graças a Deus eu recebi uns tirapó da minha mãe, né? Não o suficiente, porque eu fui desencaminhando e me converti depois, né? Mas alguns demoram, por quê? Porque nunca tiveram. E aí tenta corrigir o amigo.
Tenta falar para ele, ele vai detestar você. Aí você já tem que ver se ele é seu amigo de verdade. Se ele, quando ele fala, olha, presta atenção, ali você estava errado. Não gostei dele. A gente só quer quem fala coisa gostosa para a gente. Vocês estão vendo? É como se nessa meditação a gente fosse pensar um pouquinho. Quais são os critérios que estão na minha cabeça? Quais são os critérios que eu venho pensando? Se você acha que isso pode ser meu, eu estou citando os santos de propósito para você buscar nas obras deles. Dom Fulton Sheen, ele vai escrever, venerável Fulton Sheen vai colocar lá, olha, um dos maiores males de nossa época, ele que é tão atual, um dos maiores males de nossa época, é a permissividade, é a omissão. Eles não vamos aprendendo a vida virtuosa, a vida de virtudes. E vamos então nos conformando a este mundo. Chega um momento que não há mais, parece que solução. Não, olha, mas Deus fala, não, o mundo é para ser exorcizado, batizado e evangelizado. Não vos conformeis, não sejam como aqueles do mundo. A sua forma de pensar de São Paulo e de julgar, pensar e de julgar, deva vir de uma nova maneira no espírito. Virtudes. Tenho certeza que colocar numa meditação como essa, quando inclusive me falaram, colocaram para que eu trouxesse essa realidade para vocês, que muitos vão cair profundo, como uma semente que cai na boa terra. Alguns dispersos. Se isso acontecer, perceba, isso é um sinal para que você possa ver, é um sintoma de que algo em mim tem uma força. O mundo que vai me pressionando, as pressões, nós vamos sucumbir diante dos outros, em propostas não indecorosas, mas em propostas menores, em coisas assim de simplesmente diante de uma coisa que eu não fiz um trabalho e eu prefiro mentir que aconteceu alguma coisa só porque eu tive medo de que não deu para fazer, eu me ocupei com outras coisas. Ou de outro modo de você falar, e de repente você vai sofrer uma sanção, alguma coisa assim. Nós temos medo, a primeira dificuldade, o primeiro dilema de ser todo de Deus. É ali que é o todo de Deus. Quantas vezes depois de convertido, ia na missa diária, indo rezando e olhando e falando, puxa, eu mudei. Mas parece que de uma certa maneira há muito ainda do homem velho. Exato. Nós somos feitos para nos tornarmos homens novos que se elevam. O elevar é um purificar-se, é uma renúncia, é um desprendimento, é um trabalho virtuoso de operar a graça. Como é difícil e exige esforço, Deus nos dá alguns meios. E entre esses meios, a oração é um deles. Já aconteceu com você de ajoelhar, e quando você ajoelha para rezar, a sua mente fica indo para tudo quanto é lugar? Você lembra da fechada no trânsito, você lembra do que você tem que fazer, você começa a fazer até checklist. Tem que fazer isso, aquilo, pagar o banco, não sei o quê. Lembra de uma pessoa doente, você começa a lembrar de um monte de coisa, né? Exatamente. E a cabeça vai, aí de vez em quando você volta, né? São João Cassiano, que foi lido por Santa Teresa, ele diz assim, olha, se isso ocorrer com você, é um sinal de dispersão. Dispersão, a gente está disperso. E se a gente está disperso, é porque a nossa vida no dia a dia está dispersa. E o segredo da oração é preparar a oração. É o antes. Ele fala, o que você quiser ser na oração, você tem que ser antes. Porque invariavelmente a tua memória vai te trazer na hora da oração o que você foi antes dela. Então você tem que preparar a terra. E qual que é a terra que ele vai falar? As renúncias. Quem quiser ter uma oração fervorosa, ele continua dizendo, precisa fazer um trabalho. E qual é o trabalho? Virtudes. E a primeira das renúncias que ele vai nos apresentar é a maledicência. É a primeira, é onde pega. Uma vez um padre numa pregação ele falou assim,
Olha, na confissão eu poderia dizer que 99,99999% é pecado de língua. É todo mundo falando da vida dos outros, o tempo todo, assim, é uma faca, assim, tchum, tchum, é todo mundo, né? Passando em todo mundo. Em si mesmo, nunca. A pessoa, para confessar, ela chega lá, olha, padre, então, padre, aconteceu o seguinte, uma pessoa, e começa uma história, o padre paciente, ele fica ouvindo, né? Então, a pessoa, então, eu falei mal dela, mas o senhor precisa só entender o contexto, né? O contexto, assim, padre, olha, é que ela faz isso, aquilo. No final, o padre fala assim, olha, só traz ela aqui que eu já dou absolvição, ela não precisa se confessar mais, né? Você já confessou todos os pecados dela, né? E você justificou que você falou mal, mas por quê? Porque se tem um demônio, ela é o filho dela, né? É uma mulher, não existe a gente pior. A gente não chega lá, eu falei mal, por quê? Porque eu sou orgulhoso. Eu falei mal porque eu me quero a mim mesmo muito mais do que a Deus. Deus não está imperando na minha alma. Eu não trabalho pelos direitos soberanos de que Deus impere na minha alma. Então, São João Cassiano fala, você quer rezar bem? Você quer ter fervor na oração? Começa a mudar dentro, no coração, trabalhando. Olha, essas são as minhas misérias, Senhor. Me auxilie. E eu vou gastar tempo. É lógico que um livro pode me ajudar. Livros sobre virtudes. Procurem. Tem muitos. Piper é um autor. Virtudes fundamentais. Falei de São Francisco de Sales. Tantos outros para a gente poder olhar para desejar. Se eu não olho, eu não desejo. Eu só fico desejando e sendo semelhante às coisas do mundo. Eu não vou querer ser daquele modo. Aquelas virtudes não me alcançam. E eu não vou ter isso, essa disposição. Vai acontecer, espero que não aconteça na sua vida e na minha, aquilo que Jesus vai falar. No Evangelho de São Lucas, vai falar, olha, cuidado para que o seu coração não fique pesado. 3 são as coisas que pesam o coração. E a terceira vai falar, as preocupações do mundo pesam o coração. A gente fica só no mundo. E sendo mundando. E quando nos olham, encontram só o mundo. O filho olha, não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe. Eu não vejo nada ali que me faça querer ser igual. Mas com certeza, olhar e encontrar um Padre Pio, um São Bernardo, arrastou muita gente só de ver, só de olhar. É um trabalho, quer fazer o bem para os demais? Nós podemos fazer isso trabalhando as virtudes. Uma ideia a gente tirar, uma renúncia que nós somos convidados a fazer sobre o mundo. Este mundo veio atacando, de longa data, a verdade. Por isso eu falei da confissão e da Eucaristia. Porque ela tem a força de te ajudar a vencer talvez as dúvidas que você possa ter. Ontem eu disse aqui, não disse aqui, eu estava numa conversa. Falei, uma pessoa me perguntou, o senhor se converteu e foi assim, o senhor estava procurando? Sim, procurando por muito tempo e tal, refletindo, pensando em tantas coisas, é verdade. Mas o que foi? Eu falei, olha, por incrível que pareça, é a mesma coisa que eu posso dizer para você. Você quer saber se a igreja é verdadeira, você quer saber sobre aquelas coisas da igreja? Reze. Essa é a resposta. Reze e você vai crer. A mesma coisa, cheguei lá, falei, bom, vamos rezar. E se opera uma mudança. Rezamos, como rezamos? Rezamos pouco. Procuramos fazer este processo de preparação para que a oração chegue ao fervor. E não se confunda fervor, às vezes, com a própria emoção. Deus pode tocar na emoção, mas muitas vezes Ele pode te dar um fervor suave, como aquela brisa para Elias, que ele viu na brisa suave, Deus se mostrando. Muitas vezes é lá no teu quarto, fechado, no silêncio, que você... E opera-se uma mudança. Fala, não, a partir de hoje, não mais. Porque se eu cedo, cada vez que eu vou cedendo, eu vou me isolando. Eu vou relativizando. Aqui, como há muitos jovens, a proposta para vocês sempre é essa. Eu não sei se vocês já prestaram atenção de fundo no que as pessoas fazem de proposta para vocês. É uma vida materialista, hedonista e relativista.
Essa é a proposta de fundo. Tudo é relativo. Nada parece que verdadeiro, absoluto, permanente, eterno. Não tem eternidade, parece. Não, é tudo aqui, é tudo material, é tudo o hedonismo. Essas são as chamadas 3 correntes que querem nos prender a este mundo. Não querem fazer com que você decole. Quando a jovem me perguntava sobre João Paulo II e toda a questão da sexualidade, eu falei, olha, isso aqui é banalização. Quer fazer isso para que você seja do mundo. A proposta contrária à virtude. Vamos tomar uma forma ideal ou esta forma será a do mundo. Será a do pai, o príncipe da mentira, ou de nosso Senhor, essa verdadeira transformação. Esse buscar imitar a Deus, como as criancinhas vão imitando, até que Deus possa nos comunicar cada vez mais graças interiores. E como o jovem rico que, diante daquela grande pergunta, o que eu faço para alcançar a vida eterna? A resposta sempre será a mesma. Pratica os mandamentos. Pratica os mandamentos. Eu quero mais. Jesus fala, você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Renuncie a si mesmo. É como se Jesus falasse, então entendi. Você quer viver mesmo comigo. Você quer se unir. Você quer viver unido nesta vida. Você não quer só viver torcendo que o Papa fale. Não digo vocês, mas às vezes alguém que está assistindo possa falar isso. Puxa, estamos liberado da missa dominical. Com certeza vai ter gente que vai falar, nossa, que maravilha. Né? Puxa vida, a missa na minha paróquia é eterna. Né? 40 minutos. Não, olha... Tem gente que parece que torcendo para que a igreja abra a mão. Olha, agora o Papa vai liberar isso, aquilo. O Papa é 10. Então, talvez isso seja sinal dos critérios deste mundo. A vida virtuosa é um convite a se assemelhar a Deus, como diz o catecismo. É uma mudança de critérios. E provavelmente vocês não vão ser queridos. Nunca vai acontecer de alguém passar uma vida virtuosa e ser querido. Nunca, inclusive, esperei falar, olha, professor, achei o máximo que você falou. Falei, tudo que eu falei foram dos santos. E foi da Santa Igreja, o elogio fica para eles. Maravilha. Senão a gente começa a se deslumbrar e a buscar e nega a crítica. Não façam isso. A virtude te espera. A virtude como que te quer para você se assemelhar. E a cruz virá. As cruzes virão. Talvez muitos que vieram aqui estão em dilemas de vida, no lar, marido e mulher, ou com os filhos, ou nos trabalhos, ou uma decisão, um projeto de vida, e a gente às vezes tem a tendência a escolher o que é mais fácil. A cruz nos parece bastante difícil de ser escolhida, e de ser querida, e de ser amada. Por isso, como dizia ontem nas perguntas aqui, a Virgem vem em nosso socorro. Se é dito por São Luís Montfort que esta época virá o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que Deus nos auxilie através dela a nos conformarmos através dela com as graças que transformem, nos façam pessoas que pratiquem as virtudes cardeais. E esta última que eu queria colocar, que é a virtude da fé. A virtude da fé não basta dizer, diz na teologia, falar, eu creio. Todos os dias nós somos chamados a praticarmos as virtudes teologais. E a virtude da fé se pratica como? Precisa fazer isso. Alguns desses meios, ou meditar a Sagrada Escritura todos os dias, ou oração todos os dias. A oração todos os dias tem que ser feita. Né? A oração, os meios, ou uma missa com comunhão, para praticar a fé, para desenvolver a graça. Fomos chamados a isso, a desenvolver a graça dentro de nós. É claro que há sempre um desafio, né? O desafio ele parece ser enorme, e o primeiro deles é parar para pensar. Por isso que a primeira colocação que eu fiz para vocês é o que estamos fazendo aqui. O que você está fazendo na vida. Usar o que Deus te deu, inteligência.
não é para amar a Deus com toda a burrice, é com toda a inteligência. Não é isso com todo o entendimento? É usar, Deus nos deu inteligência, vontade e memória. Inteligência é fazer com que a inteligência se desenvolva. E ela se desenvolve pela luz da fé. Termino dizendo, São Bernardo fala assim, olha, a inteligência se desenvolve, sabe de que modo? Quando a pessoa pratica os mandamentos, ela é batizada, e a graça, ela ilumina a sua inteligência. E muitos dos que estão aqui estão na universidade. Eu gostaria de ser mais inteligente. Muito bem, mantenha-se em graça. Mantenha-se em graça. E os professores também. O padre René falava isso. Olha, um professor não pode dar aula em pecado mortal, é uma hipocrisia. Tremendo isso, hein? Nossa, vai fechar as escolas, né? Pelo menos várias, não sei, né? Mas como assim, pecado mortal? Exato, né? Se acontece o pecado mortal, o que a pessoa deveria fazer imediatamente? Se você cai numa ponte de 50 metros, o que você torce para que te façam contigo? Te levem para o hospital, não é isso? Se infelizmente cometemos um pecado mortal, a coisa a fazer imediata, é procurar um sacerdote para se confessar, pedir ali. Mas filho, faz uma semana que se confessou, estou precisando, padre, estou precisando tomar banho, né? Aí o fulano fala assim, não, mas a igreja manda a gente se confessar uma vez no ano, vai ficar fedido o ano inteiro. Nossa, imagina, é aquela axila dentro do ônibus assim, maravilhosa, entende? É que você não está vendo, né? Se pudesse ver. Termino com o grande Padre Pio. Fulano está lá no meio dele, não está no filme isso, né? O fulano chega lá no meio dele, ele olha para um fulano e fala, saia daqui, você cheira sangue, né? O fulano ficou assim na frente de todo mundo, com vergonha, e saiu, né? Depois foi falar com o Padre Pio. E ele conta que ele pretendia matar a mulher, né? E ele ia matar a mulher naquele dia, que ele armou tudo. Ela queria ir para Rotondo, onde vivia o Padre Pio, e ela ia matar aquele dia. E o Padre Pio, olha ali, né? O Padre Pio sentiu o cheiro de pecado mortal. Nossa, você imagina se tivéssemos esse olfato. Para nós mesmos, entendeu? Tô mal, opa, né? Tem um padre por aí, estou precisando, padre, o cheiro está mostrando que não está legal. Só que o problema é que a gente engole as pequenas mosquinhas, os pecados veniais. Os santos lutaram, não por simplesmente não ao pecado mortal, eles lutaram para fazer não, o pecado venial não imperará em mim, não cometerei pecados deliberados, mentirinhas, essa coisa, não, vou fazer um esforço. Aqui, essa é a luta da santidade, da vida virtuosa, com o auxílio da oração. Então, por isso, convido você que a gente possa, agora de pé, terminamos essa manhã, pedindo a Deus, através da Virgem, né, que nos ajude na vida virtuosa. E um recado, que eu não sei se será dado por eles, logo depois daqui um tempinho, né? Daqui quanto tempo? 30 minutos? Por aí, né? Sobre suicídio, né? Vai ser, onde vai ser mesmo? Auditório São Paulo, tá? Estaremos lá sobre esse tema candente na sociedade. Então, agora, vamos pedir a Deus, de coração, lá dentro, que Ele nos ajude a crescer na vigilância, na oração e na vigilância. Vamos pedir ao Espírito Santo, Ele nos ilumine, Ele nos dê a sua graça. Te pedimos, Senhor, nesta manhã, que a graça que o Senhor deu não seja perdida, que essa graça frutifique. Te peço o auxílio para me confessar bem, para comungar bem, para viver bem, para preparar a minha morte, para buscar a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.